Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de 79. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, capítulo 24, Livro dos Médios. Agora nós vamos para a questão de número 20. Então Kardec aqui interroga os bons espíritos da seguinte forma. Kardec, eu acho que ele ficou meio... Não é que Kardec ficou, né? Mas Kardec foi obrigado a fazer essa pergunta. Olha só para você ver. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Porque se nós pararmos para observar, findando-se a pergunta, a resposta de número 19, percebemos no final que os bons espíritos parece que dão preferência a alguns mais do que a outros. Não é verdade? Porque observa aqui para você ver, ó, final da 19. Também é preciso saibas que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras. E quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Então, se nós já comentamos a respeito disso, mas se observarmos bem, parece que há aqui uma parcialidade, né? Que essa parcialidade é o mesmo que uma certa preferência por alguns e não por todos. Olha como Kardec é esperto, porque conforme os bons espíritos responderam, Kardec foi obrigado, coitado, a fazer essa pergunta, porque senão ia ficar ruim. Porque os bons espíritos vieram de uma certa forma demonstrando uma certa parcialidade, uma certa preferência por determinados seres. Aí Kardec não vai fazer a pergunta? Aí fica ruim. Kardec na hora já lascou uma, desculpa o termo, Kardec na hora já lascou uma para cima dos bons espíritos. Qual o motivo de semelhante parcialidade? De certa preferência por alguns espíritos e não por todos. Pareço doido, né? Porque hoje eu não tomei o meu Rivotril. Que eu digo que eu tomo meu Rivotril, eu não fico assim, né? Mas os bons espíritos vêm e respondem da seguinte forma. Olha que sabedoria. Por isso que os bons espíritos, nós temos que ficar muito atento, porque nós conseguimos identificar os bons espíritos dos maus espíritos através do vocabulário, do conhecimento que eles expressam, né? Daquele sentimento de amor, daquele carinho que eles têm conosco. É diferente. O bom espírito, ele é diferente. Tudo que ele diz tem coerência, tem bom senso, tem lógica. Nosso irmão Marcílio, que aqui está presente, sempre me dizia: Luiz Antônio, nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Eita!
não devemos fugir dessas 3 leis, porque isso são leis. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos. Porque o pensamento, ele tem forma. No corpo físico, nas condições evolutivas que nós nos encontramos, é que nós não conseguimos ver. Mas o professor costuma nos dizer: mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. E de fato, o que enferma o corpo é a mente. Praticamente quase 100% das enfermidades são psicossomáticas. Psicossomáticas. Estude isso para você ver. Quantos milhões de pessoas buscam os prontos atendimentos, sentindo tudo e nada tendo? É interessante. Tem pessoas, faz parte da história aqui, tem pessoas que tá sentindo tanta coisa, mas tanta coisa que ele pensa: se eu ficar em casa eu vou morrer. Então ele vai para a UPA, vamos pensar assim. Chega lá, né? Passa pela consulta, o médico pede alguns exames e depois vem lá os exames todos normal. O médico pega, olha e fala assim: olha, o senhor ou a senhora não tem nada, tá ótimo. Aquela pessoa sai ali da UPA 1 hora depois, disposto até jogar bola, de tão ótimo. Só porque não deu nada nos exames, ele foi curado. Isso é possível? Psicossomático. Mente, corpo. Nós não somos enfermos. Nós estamos enfermos. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Então nós somos responsáveis pelo que pensamos. Nós somos responsáveis pelo que desejamos. Porque o desejo é um atributo. Olha que interessante. O desejo é um atributo do pensamento. Você sabia disso? O desejo é um atributo do pensamento. Então, pense coisas boas, que o atributo será bom. Deseje coisas boas, para você ver como que os pensamentos vão se integrar. Então, qual o motivo de semelhante parcialidade? Bons espíritos, Kardec pode ter dito isso, mas não está assim aqui não. Os bons espíritos responderam: não há parcialidade. Kardec: há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalhar seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perde o tempo em belas palavras.
Ora, analise bem para você ver. Isso tem lógica, isso tem fundamento. Os bons espíritos, nós temos que entender que Deus não desampara nenhum dos teus filhos. Deus não desampara. Deixa eu contar só uma historinha que faz parte desse assunto aqui. Desculpa. Opa, é a idade. Eu tenho um amigo meu que já desencarnou. Eu amava demais esse amigo meu. Uma vez teve uma excursão e para ir à praia. E ele comprou uma passagem também e foi nessa excursão. Um ônibus lá com as 40 pessoas mais ou menos. E ele foi à praia, né, naquela excursão. Só que no meio ali daquelas 40 pessoas havia um senhor idoso de terno e gravata. Chegando lá, todo mundo fugiu desse senhor. E esse senhor, em momento algum, usou roupa de praia. Lá na praia, ele não pisou na água. Ele ficou só afastado, apreciando as ondas do mar, a maresia, né? De terno e de gravata, aquele sol de arrebentar bomona. Mas é lógico que ele estava ali usando aquele protetor, né? Que parece um guarda-chuva ali. E todo mundo se distanciou dele de vergonha. E esse amigo meu aproximou-se dele. Não com interesse, mas porque no fundo esse amigo meu era bom. E eu amava esse amigo meu porque ele foi muito caridoso para comigo, ele me ajudou demais, esse amigo meu. No entanto, está ótimo no plano espiritual, porque ele foi muito bom para comigo. Então, por ele ser uma pessoa muito boa, assim, muito humana, ele ficou com dó daquele senhor. Porque todo mundo com vergonha daquele senhor de terno e de gravata na praia. Onde se viu isso? 3 dias. Nem um dia ele pisou lá e pôs o pé na água ali na praia, das ondas do mar. E esse amigo meu aproximou-se dele e ficou com ele durante o tempo todo. O que as pessoas não sabiam, e nem esse amigo meu sabia, é que esse senhor, ele tinha uma posição financeira muito boa. Esse amigo meu não sabia. E a partir do momento que esse senhor viu que esse amigo meu, com ele, né, passou a ficar ali na praia, fazendo companhia a ele, esse senhor passou a pagar todas as despesas desse amigo meu. Então esse amigo meu ficou com ele, não por interesse, mas porque esse amigo meu era ótimo. Um coração indiscutível, muito humano, muito nobre, um ser muito bom. Tanto é que me ajudou demais. Então, não existe parcialidade nenhuma.
à justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir. É óbvio que os bons espíritos eles vão preferir aqueles que agem criteriosamente aqui na Terra. Os bons espíritos, eles não vão confiar àqueles mentirosos, aqueles charlatões, mistificadores e impostores místicos, os desígnios das leis do Criador. Porque confiar a todos esses, os desígnios das leis do Criador, é o mesmo que jogar na lata de lixo a natureza do Criador. Então, por que os bons espíritos vão perder tempo? Eles vão perder tempo por quê? Se eles têm um meio lógico, prudente, eles não vão se utilizar-se daquelas pessoas indisciplinadas e irresponsáveis. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir os desígnios das leis do Criador. Tanto a causa quanto o efeito, tanto a expiação e a provação. Os bons espíritos recorrem a esses seres disciplinados, prudentes, a esses seres que no corpo físico renuncia, mas não uma renúncia obrigada, forçada, porque o indivíduo é criterioso, é dotado de bom senso, de discernimento. O indivíduo, ele é conectado ao Criador. O indivíduo, ele vê Deus. Ele fala com Deus. Ele sente Deus. Ele percebe Deus, porque em Deus ele existe. Então, não se trata de uma parcialidade, não se trata de preferência por um e não preferência por outro. Mas se trata de justiça, se trata de critérios, se trata de discernimento, de bom senso, porque é preciso separar o joio do trigo. É necessário, então, de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Além de discernir, o ser ainda trabalha seriamente por melhorar-se, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse ser, ele não recorre aos desígnios das leis divinas
como um mercenário em troca de um favor. Não. Ele não pede a Deus a cura da matéria física. Ele não pede a Deus a cura da alma. Ele é criterioso. Ele consegue discernir. Ele consegue agir com bom senso, com prudência. Ele consegue entender que nada acontece por um acaso. Ele consegue entender que encontra-se no mundo de expiação e de prova. Por isso, o bom senso o leva a pedir a Deus, sim, força, energia, paciência, resignação, aceitação, humildade. Ele pede a Deus energias para que todos esses atributos seja fortalecido, para que ele mesmo possa trabalhar o eu. Porque não é Deus que vai livrá-lo de um câncer na massa encefálica, de um câncer no útero, nos pulmões. Antes de nos preocuparmos com a eliminação do câncer externo, nós temos que nos preocupar com a eliminação do câncer interno, que é aquele que nós trazemos em nossa alma. Aqui no corpo físico, nós não temos que nos preocupar. É óbvio que é preciso cuidar do corpo e do espírito, mas isso é relativo. Por que é relativo? Porque é preciso agir com discernimento, é preciso ser criterioso, é preciso ser prudente, porque caso contrário a pessoa cuida apenas de um e esquece do outro, visando apenas o orgulho e o egoísmo. Então, quantas pessoas se preocupam com as enfermidades físicas, mas não se preocupam em eliminar as enfermidades espirituais, as quais encontram-se na alma. Desculpe. Então, e trabalham seriamente por melhorar-se, buscam os desígnios das leis divinas para melhorar-se. Ele não está preocupado em melhorar o outro, ele está preocupado em melhorar a si mesmo, a si próprio. Ah, mas isso não é ser egoísta? Não, porque a partir do momento que eu me melhoro, a partir do momento que eu me reformo, todos à minha volta, eu passo a enxergá-los de uma forma diferente. Ah, aquele ali é ignorante, coitadinho, ele vai melhorar, vai chegar a vez dele. Aquele ali é arrogante, vai chegar a vez dele. Aquele ali é difícil, vai chegar a vez dele. Aquele ali está precisando de um chinelo, vai chegar a vez dele, calma lá. Né? Então, depende da nossa melhora. Dão a esses suas preferências. Então, os bons espíritos dão a esses, né, suas preferências e os secundam pouco, porém se incomodam
com aqueles junto dos quais perde o tempo em belas palavras. Ora, para quê? Por quê? Os bons espíritos, eles vão perder tempo com aqueles que usam a tribuna para fazer gracinha, para ser ovacionados, para sair nas revistas, nos tabloides? De forma alguma. Os bons espíritos não estão preocupados, eles não se preocupam com exibicionismos. Os ignorantes é que se preocupam com exibicionismo. Os bons espíritos não. Então, quando você deparar com certos indivíduos exaltados, fanáticos, se afasta. Não perca tempo. Ah, mas não é falta de caridade? Falta de caridade é você ficar perdendo tempo. Porque nós somos responsáveis também pelo espaço que nós ocupamos. Vamos para o próximo vídeo.